Galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Memonando, né? Uma espécie de dump de memórias. Hoje eu tava dando uma lida nos comentários lá do canal e apareceu um comentário do Leandro falando sobre um vídeo em uma praça que ficava em frente à minha antiga casa, né? Essa casa, ela tem uma história interessante, num bairro interessante. Eu queria compartilhar um pouco dessas memórias aí. Eu morava num bairro, que era um bairro de classe média baixa. O pessoal era branco, descendente de italiano e tal, mas era classe média baixa. E me botaram numa escola que ela ficava na borda do que virou depois uma favela gigantesca, favela do Jardim Jaqueline. Essa escola, para chegar lá, eu precisava passar num bairro chamado Jardim Alvorada. Esse bairro já era um bairro de classe média mesmo, né? Foi nesse bairro onde eu conheci as pessoas que tiveram os primeiros computadores que eu vi na minha vida. Foi nesse bairro onde eu fui na casa de um amigo meu e vi o pai dele trabalhando num computador, né? Aí eu vi aquela tela do AutoCAD e eu vi que era isso que eu queria, né? Mexer com o computador. Aí passando na frente dessa casa todo dia, dessa rua, né? Na frente dessa praça, eu perguntava, pai, por que a gente não pode morar ali e tal? Mais organizado e tal, tem uma praça. Aí ele explicou, né? Que não dava, não tinha dinheiro, aquela coisa toda. E eu fui crescendo, minha infância toda eu fui vivendo naquele bairro, com alguns amigos morando ali. E olha só, não demorou nem 15 anos eu tava morando lá. Lugar onde eu sonhava, passei minha infância inteira sonhando em morar. Mas não foi por muito tempo. Um bairro que ficou muito perigoso, muito assalto, sequestro. Você chegava com o carro na garagem e o pessoal entrava junto e levava tudo embora. Os caras enchiam o seu próprio carro com as suas coisas e levavam embora. Isso aconteceu com inúmeros vizinhos meus. Nunca aconteceu comigo, mas aconteceu na casa que eu morei. O antigo inquilino da casa, aconteceu isso com ele. Aí tem essa praça, né? Que ela sempre foi motivo de disputa, porque o pessoal do bairro não queria um campo de futebol que tinha lá. Porque no campo de futebol vinha o pessoal da favela do Jaqueline, que era do lado, né? E aí o pessoal não suportava a ideia, então eles resolveram fechar. Eles resolveram fechar o bairro. Tentaram fechar o bairro, botaram uma guarita. Não melhorou nada a segurança, não valorizou as casas, não impediu os assaltos, não impediu os sequestros. E aí, um dia, eu estava em casa com a minha esposa, uma vizinha bateu na porta. Uma senhora de quase 70 anos, cega. Ela bateu na porta e perguntou se a gente não tinha comida, né? A gente morava lá, mas não perguntava muito, né, sobre a vida dos vizinhos. Ela contou que a filha dela tinha um problema com drogas, muito sério. Ela tinha um bebê pequeno. O pai da criança era completamente apaixonado pela mulher, só que a mulher era completamente apaixonada pelo crack. Então, não teve jeito, né? Ela vivia entrando e saindo de instituições aí. Aí a minha esposa ficou tomando conta da criança, porque a mãe abandonou a criança. E ela, como os dois bebês, né, o meu filho e o filho da vizinha tinham mais ou menos a mesma idade, ela ficou dando comida, porque a mulher é cega, ela tem uma autonomia super limitada, uma senhora de idade e tal. Bom, vou continuar a história por aqui. Uma coisa muito triste desses celulares Android é que eles têm muito pouco espaço interno. Cara, cada 2 minutos eu tenho que parar a gravação e é um inferno. Eu tava na rua, acabou o espaço do disco do celular e não tem o que fazer. Então, continuando, né? Eu fui morar nesse bairro, né? Eu fui morar no Jardim Alvorada, no final das contas. E eu era um estranho no ninho completo, tá? A minha relação com os vizinhos era diferente. Era esquisita. Eu fugia dos estereótipos que o pessoal esperava. Então, eles entravam em choque na hora que eu chegava lá com as minhas motonas. Só pra vocês terem uma ideia, uma vez eu tava acordado, era umas 3 da manhã. Aí eu desci pra beber água. Aí eu vi uns giroflex da polícia na frente da minha garagem, né? Pela cortina, assim, eu vi o giroflex. Aí quando eu fui ver, cara, a polícia tava consultando a placa das minhas motos, manja? Porque provavelmente, assim, isso eu posso falar com certa certeza, não é especulação, não é paranoia, não. Eu posso falar com uma certa certeza que algum vizinho meu falou pra polícia olhar a placa das motos. Porque não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem 20 vezes que apareceram pessoas aleatórias na minha porta fazendo perguntas. E eram pessoas que depois eu fui descobrir que eram pessoas que moravam lá no bairro, eram pessoas que moravam nas ruas paralelas e tal.
e o pessoal do bairro, eles tinham ali, mancomunados ali, uma forma de manter o bairro seguro era mantendo pessoas estranhas fora. Então era super comum pessoas aleatórias baterem na minha porta, perguntando coisas aleatórias, tentando tirar informação, sabe, jogando verde ali, jogando uma isca para pegar mais informação, para descobrir com quem eu trabalhava, quantas pessoas moravam na casa, se eu tinha comprado a casa, se eu tinha alugado, todo esse tipo de pergunta. Eu achei muito estranho, né, voltando à história da senhora cega, uma pessoa negra também, em uma das casas pobrinhas. Eu tenho a sensação que eu conheci a filha dela que tem problemas com drogas, eu tenho a sensação que eu conheci ela ainda quando era jovem. Eu tenho certeza que elas moram lá, na época, elas moravam lá desde a época que eu estudava na tal da escola. E aquela praça tem um problema, né, porque aquela praça, ela é desde quando eu era moleque, a primeira vez que eu ouvi falar de maconha na minha vida foi naquela praça. Eu tinha uma amiga minha, uma menina que estudava comigo, que ela morava numa casa do outro lado da praça, e que ela gostava de morar na praça, porque ali na praça ela podia fumar maconha dela. E ela, com 14 anos, o assunto dela era maconha. Então as meninas lá não se envolviam com ela, porque o assunto dela era maconha. Tipo, as meninas queriam falar de polegar, ela queria falar de maconha. As meninas ouviam Dominó, ela ouvia Bob Marley e fumava maconha. Era isso. Então aquela praça ela sempre teve essa cultura, porque as pessoas que moravam na favela, elas tinham que passar pela praça para chegar no centrinho comercial do bairro, onde tinha as linhas de ônibus, né? Então elas tinham que passar ali. E muita gente passa e fuma maconha antes de trabalhar e depois fuma na volta, normal. E um dos pontos onde a galera parava para fumar era justamente na frente da minha casa. Isso não me incomodava, inclusive eu até aderi tinha um programa para Android antigamente, que você abria seu Wi-Fi. Então o que eu fiz? Eu configurei um Wi-Fi para visita, cadastrei nesse aplicativo, e aí quem usava esse aplicativo pegava a posição do GPS lá onde estava o meu Wi-Fi, aí o pessoal sentava na porta da minha casa lá e ficava usando o Wi-Fi. Eu fazia isso de propósito, primeiro, porque tinha gente olhando minha casa, isso não é tão ruim quanto vocês possam imaginar. Ou ter pessoas olhando a casa de vocês pode ser uma coisa boa, né? Principalmente pessoas aleatórias o tempo todo, né? Mas foi bem divertido. E talvez seja esse um dos motivos pelo qual minha casa nunca mexeram na minha casa. Mexeram na casa do meu vizinho da frente, mexeram na casa do meu vizinho de trás, mas a minha casa nunca ninguém mexeu. Era na broderagem ali, é um pouco kármico, né? E justamente para essa vocação dessa praça levar as pessoas para drogas, eu fico imaginando se essa moça, ela não começou fumando a maconha dela de forma inocente e depois ela foi aprofundando. Por quê? Porque as maiores tragédias com drogas que eu conheci na minha vida, de pessoas, foram todas moradoras do Jardim Alvorada. Todas. Todas. Que é um lugar onde o pessoal tem dinheiro, onde o jovem descolado tinha lá o seu walk machine, tinha o seu videogame da última geração, tinha computador, aí faz 17 anos ganha carro, sabe? É aquele sonho americano tupiniquim. E o pessoal tinha grana para usar drogas, né? Diferente de onde eu morava, que ninguém tinha grana, né? Onde eu morava quando na minha infância, ninguém tinha grana para usar drogas, né? Pelo menos era mais difícil. Agora ali não, ali o pessoal, a juventude toda se drogava e tal. E todas as pessoas que eu conheci que foram internadas por causa de droga, moravam no Jardim Alvorada. Todas as tragédias que eu vivenciei com drogas foram no Jardim Alvorada, sabe? Principalmente o pessoal que morava em volta daquela praça. Tá? Meu vizinho que espancava a esposa dele sempre morou na frente daquela praça. E ele sempre trava drogado. Não era... Maconha não faz as pessoas espancarem ninguém, tá? Mas ele usava outras coisas também, percebe? Então era a moça que usava crack, meu vizinho que deve ser a porrada da mulher, tinha problema com álcool pra caramba ali também. Então era um bairro de classe média, é um bairro de classe média, talvez hoje não uma classe média, talvez hoje em dia seja uma classe média baixa, porque no bairro onde eu cresci virou favela, favelizou, não era favela, foi virando cortiço, aí quando você junta um monte de cortiço, vira um favelão. Então onde eu cresci, né, na minha casa lá, casa dos meus pais, virou um favelão, pela vizinhança, todo mundo invadiu, os terrenos todos que tinham em volta foram invadidos, e é isso, né, quando todo mundo começa a invadir o terreno que está do lado, ninguém vai construir nenhum tipo de obra com a infraestrutura toda certinha. Né? O cara vai construir um caso de qualquer jeito, vai lotear, depois ele vai subdividir, aquela coisa toda, e não tem o que fazer, vira favela mesmo, e virou. E o Jardim Alvorada virou um bairro de classe média um pouco mais baixo. Tem umas exceções, mas ele virou um bairro de classe média um pouquinho mais baixo. Deu pra perceber, porque o pessoal deixou de reformar a casa, o pessoal tá com um carro mais velho agora, né? O pessoal deixa o carro em casa, vai trabalhar de ônibus, né?
Então mudou um pouco o perfil do bairro, mas essa questão das drogas nunca mudou. E quando surgiu a oportunidade da gente comprar nossa casa lá no Jardim Alvorada, que para mim seria uma realização de vida, porque, como eu falei para vocês, eu sonhei em morar naquela casa a minha infância inteira, morar naquele bairro a minha infância inteira. Eu ia na padaria daquele bairro porque eu queria morar lá. Eu frequentava o comércio daquele bairro porque eu queria morar lá. Boa parte dos meus amigos da escola moravam lá também. Então, para mim, isso é uma realização de sonhos múltiplos, né? Um bairro que eu gosto, um bairro onde eu cresci, que tem meus amigos, que eu, né? Só que, cara, não era normal aquela quantidade de gente sendo internada com problema com drogas e destruindo a vida. Não é que tipo, o cara ficou internado, depois ele voltou. Não. Os caras não voltam, velho. Não volta. Sabe, aquela moça lá, a minha vizinha, que abandonou o filho dela, ela já tinha sido internada sei lá quantas vezes. Agora tava com uma mãe cega com 70 e poucos anos. O pai da criança, que gostava muito dela, no final das contas, né, terminando a história da tiazinha, a gente ficou lá até chegar o pai da criança. O pai da criança chegou e levou a criança embora. E aí deixou avisado com a senhora cega lá para falar: não, a criança está comigo, é ela que vai no juiz se ela quiser a custódia. A criança está comigo. E ela perdeu, né? Até onde eu sei, ela perdeu a custódia da criança, porque ela não tinha a menor condição de cuidar de uma criança se drogando o dia inteiro e passando o dia pedindo dinheiro nos comércios lá do bairro. Não tinha condições, né? Foi inevitável. E a senhora cega continuou morando lá sozinha. Pelo menos durante o tempo que eu morei lá, ela continuou lá morando lá sozinha. Obviamente, de vez em quando vinha alguém lá. Ela morava sozinha, mas sempre tinha gente lá com ela. É isso. Né? E é uma coisa muito triste, porque não adianta, religião não resolve. Porque essa senhora, ela é evangélica old school, daquela galera que fundou a Assembleia de Deus lá do Jardim da Sena. Tipo, é isso. A religião salvou a família dela. A educação também não salvou. A menina, até onde eu sei, é formada. Então tem alguma coisa ali naquele bairro que distorce todas as minhas estatísticas de uso de drogas dentre as pessoas que eu conheci. Tá, não, deve ter tido 1 ou 2 fora do Jardim Alvorada. Todo o resto foi no Jardim Alvorada. Eu tô falando tipo umas 5 ou 6 pessoas, tá? Tem várias outras histórias do Jardim Alvorada também. São histórias da minha infância, histórias onde eu quase fui preso. O Jardim Alvorada é uma saga na minha vida, né? A confusão mais complicada que eu participei ali foi um cara que ele resolveu furtar uma carga de chocolates de uma perua da Lacta. A Lacta entregava os bombons usando peruas, né? E tinha uma bomboniere lá no Jardim Alvorada, né? Bomboniere do Miguel, esse eu vou falar porque é personagem do bairro. Do Miguel, que era um cara com paralisia cerebral, extremamente inteligente. O cara é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E eu não consegui entender uma vírgula do que ele falava, mas ele era um cara, um gênio. Então tinha o Miguel, que ele tinha uma bomboniere ali no Jardim Alvorada. Então você tinha as vans que ficavam entregando coisas ali, né? O maluco lá, branco, tá? Só pra deixar claro, cara branco. Ele chegou pra gente e falou: mano, se a gente estourasse o vidro da perua da Lacta? E ele estourou a porra do vidro da perua da Lacta e saiu correndo na rua com um monte de caixa daquele bombom sortidos da Lacta e saiu distribuindo. Obviamente, alguém viu, alguém falou, eu não sei o que aconteceu, mas eu nunca mais vi esse maluco aí. Esse aí eu nunca mais vi, não. Eu não sei se ele foi pra FEBEM, eu não sei o que aconteceu com ele. Mas é mais uma cria do Jardim Alvorada, bairro de classe média média. Né? Todo mundo ali, funcionário público. Geralmente, pela proximidade, muita gente lá era funcionário público, trabalhava na USP, tá? Tinha um monte de professor da USP morando ali. Um monte. No Jardim Alvorada era um negócio meio bizarro, sabe? Dependência química, alcoolismo, roubo, assalto, violência doméstica. É muito violento. É muito violento. Então, percebe que essa coisa da violência, ela permeia, né? Ela tá entre a gente. Seja você da classe baixa, seja você da classe alta, a gente não se respeita como ser humano, a gente não se respeita como pessoa, a gente não se autorrespeita, a gente não respeita o nosso corpo, a gente não respeita a nossa mente, a gente não se respeita, e as pessoas não se respeitam entre si também.
né? Curiosidade mórbida sobre o Jardim Alvorada. Tem uma igreja católica no meio do bairro. O bairro foi fundado em volta de uma igreja. Todo mundo vai naquela igreja. E quando você não vai na igreja, os vizinhos perguntam por que você não vai na igreja. Tá? Isso aconteceu comigo também. Isso aconteceu comigo também. Né? Tem um amigo meu que mora lá no bairro. Ele me pegava na mão e falava, cara, vamos assistir a missa. Então, assim, não é um bairro de pessoas ateias, violentas, LGBT. Não, não é. Tipo, é um bairro. Ali, com certeza, todo mundo ali votou em 17, em 18. Vai votar 17 de novo e provavelmente vai comprar uma máquina para ficar apertando 17 o dia inteiro. Isso é lei, isso é de lei. Né? Lá todo mundo é palmeirense e todo mundo vota no Bolsonaro. Então isso. E todo mundo ali, boa parte do pessoal ali tem arma também. Inclusive, quando eu fiz o aniversário do meu filho lá, roubaram o iPhone de um convidado meu. Roubaram o iPhone de um convidado meu. De uma festa. Porque aí eu abri a garagem, tirei as motos, tirei o carro, né? Botei umas mesinhas lá, a gente ficou fazendo. E eu achando que, puta, não pega nada, né? Eu já vi outros vizinhos fazendo isso também. Aí uma vizinha minha se adentrou no meio da praça. Apareceram uns moleques de moto lá, levaram o iPhone dela embora. E aí, de repente, apareceu, sei lá, 2 vizinhos meus armados. Cadê o ladrão? Cadê o ladrão? Resolve, né? Nunca mais ninguém viu o iPhone. Então tem essa coisa toda de. Toda essa situação me criou um pânico. Por quê? Porque era o bairro que eu queria, tinha uma casa para vender na frente da praça, que inclusive era casa, 2 casas para cima da minha, né? Era uma casa que não tinha sido reformada ainda, então ela estava no padrão original que os caras construíram ela. Essas casas eram da década de 70, se eu não me engano, então elas ainda não estavam totalmente destruídas. E a casa estava original ainda, porque o pessoal modifica as casas e faz um monte de merda. E a casa fica cheia de rachadura, que era o caso da casa onde eu morava. Né? A gente pensou em comprar a casa onde eu morava, só que a casa tinha tanto problema estrutural, tanto problema, que eu desisti. Eu falei, não posso comprar uma casa. Não posso comprar essa casa aqui eu não posso comprar. Porque começou a aparecer rachaduras em lugares que não era para ter rachadura. Então não rolou. Mas a casa dos 2 vizinhos meus para cima, a casa do cara tava original ainda. Então ela tinha cômodos mais ou menos pequenos, tinha bastante jardim, bastante quintal. Então a gente poderia expandir a casa e estragar ela do nosso jeito, né? E não estragar, e não pegar uma casa que foi estragada por outras pessoas. A gente poderia estragar a casa do nosso jeito, que seria mais interessante. Mas a gente perdeu o tesão pelos vizinhos completamente malucos, pelo histórico de pessoas drogadas naquela praça, e os adolescentes caminhando pelo seu caminho, porque, cara, isso é cultural. A gente pode fazer uma longa discussão sobre drogas aqui, bem longa, tá? Eu não sou contra a liberação de drogas, eu acho que algumas drogas foram proibidas por questões de sacanagem mesmo, né? Não tinha motivo nenhum para proibir. Tem droga que hoje é proibida no Brasil que está citada na Bíblia, tá? Ou você acha que cânhamo é o quê? Eu não sou totalmente contra a liberação de drogas, mas a questão é que existe uma cultura naquele bairro, naquela praça, onde vai passando de geração para geração, onde uma pessoa mais velha ensina para uma pessoa mais nova, e isso vai passando, e sempre tem problemas de drogas com todo mundo que mora nas casas de frente para aquela praça. Eu não consigo ter outra explicação. É mera estatística. Todo mundo que eu conheci que morava ali tem problema com drogas. Todos. Não é problema, não, mas ele só tá. Não, não, é problema mesmo. É o cara ser internado, é o cara ter problemas mesmo, né? É cultural. Alguém ensina, o outro ensina, o outro. E eu pensei, cara, eu não posso criar meu filho nesse lugar, meu filho vai ser mais um noia nessa praça, sabe? E eu falo noia não é exagerando, não, é noia mesmo. Galera que, tipo, é noia, sabe? Estouraram o vidro do carro da minha cunhada, né? Minha cunhada, de vez em quando, ela parava lá, e eles falaram, a gente mora no bairro tranquilo, fica tranquila, né? Tem segurança, tem guarita, tem câmera, tem o caramba 4. Ela deixou o carro dela na frente da minha casa, estouraram o vidro da casa do carro dela, acho que levaram a bateria do carro. Quem rouba a bateria de carro? É noia. É noia. Então, é isso. Por esse motivo eu decidi não morar nesse bairro, e eu fiquei meio preocupado, assim. Falei, mano, se eu não posso morar nesse bairro aqui, onde eu vou morar? Qual que é o lugar que é o adequado? Onde eu não vou ter. Não vou sofrer. Não vou saber de violências desse tipo, sabe?
Esse bairro do Jardim Alvorada, eu não vou colocar, obviamente eu não vou colocar as imagens aqui. Se você procurar Cidade Alerta Jardim Alvorada, você vai ver uma série. Não é uma reportagem, é uma série de reportagens. Por quê? Porque o pessoal do Jardim Alvorada se juntou numa associação e encheu o bairro inteiro de câmeras. As câmeras servem para quê? Para gerar imagens de Cidade Alerta. E toda semana tem um assalto, toda semana tem uma invasão à residência, toda semana tem um roubo a pedestre, toda semana tem alguma coisa. Toda semana tem alguma coisa. O que não tem lá é polícia, o que não tem lá é segurança. Não tem. Mas a gente paga uma taxa para manter as câmeras. Todo mês. A gente paga uma taxa para manter a guarita funcionando. Para manter aquele cara da motinha que fica, o vigia, que ele fica circulando pelo bairro. Sabe? É difícil entender. Né? É difícil entender. Então, para mim foi um pouco frustrante, né? Porque, porra, é um lugar que você sempre quis morar, não, que você mora lá, você vê, cara, não dá pra eu criar meus filhos aqui. Não dá. O que é muito triste mesmo, né? Porque, pô, eu tinha como tradição na minha vida ir na festa junina daquela igreja do Jardim Alvorada, né? Eu ia na festa da macarronada daquela igreja. Eu ia jogar futebol na pracinha com os moleques lá. Eu ia jogar Master System na casa do maluco ali na rua do lado da igreja ali, sabe? Então, eu tentei repetir, na minha cabeça, né? Formar uma família era repetir os bons exemplos que eu tive quando era criança, né? E eu tive bons exemplos, afinal de contas, como eu falei pra vocês, foi lá que eu vi o primeiro computador na minha vida. Eu fui na casa de um brother meu, negro, com uma família grande, ele tinha mais uns 3 ou 4 irmãos, e um deles era adotado, inclusive. Por quê? Porque ele era loiro de olho azul. Sério, não tô zoando, é sério. A família inteira era negra, eles adotaram um cara loiro de olho azul. Não me pergunte onde eles acharam, porque pelo que eu entendi, isso é impossível, antes que o pessoal saia dá tiro para adotar criança branca de olho azul, né? E o pai desse cara tinha um computador na sala, e eu ficava vendo aquele cara trabalhando no AutoCAD e eu achava aquilo demais. Então foi um exemplo para mim, né? Toda aquela família tinha uma cultura americanizada muito grande, então eles tinham uma cesta de basquete no fundo, né? Eu não sei dizer se a família tinha morado nos Estados Unidos ou não, ou se o pai morou nos Estados Unidos, mas existia uma cultura americana. Tipo, as meninas não se vestiam como as meninas do bairro, elas se vestiam como aquelas negona americana. O irmão dele mais velho se vestia como os negão americanos, sabe? Aquelas shorts de basquete, aquelas roupas de NBA e tal, era a roupa que eles usavam, né? E eles tinham uma cesta de basquete lá no fundo, e parecia aquela família de negão americano, era um negócio muito louco, né? Um negócio muito louco. Mas esse foi o exemplo que eu tive, era um exemplo de família que eu queria ter. Cara, pra mim, quando botou a casa dele pra vender, eu falei, vou comprar essa casa, velho. Mas você percebe a referência errada, né? Eu queria repetir no bairro onde eu tive bons exemplos, criar meu filho lá. Mas eu falhei em perceber que aquele bairro não era mais o mesmo, né? Ele mudou. Ele mudou. Né? A família desse meu amigo aí saiu de lá depois de um tempo. Né? E a única constante daquele bairro é que as pessoas continuam se drogando naquela droga naquela praça. E não é de uma forma saudável. Porque eu conheci maconheiro que tem uma vida plena e saudável. Outros personagens bem interessantes que também tinha ali no Jardim Alvorada, né, descendo um pouquinho mais ali pro comércio, né, você tinha uma locadora, né, VHS ali, onde a minha memória mais forte que eu tenho lá era de pegar a conta de um amigo meu emprestada, a carteirinha de sócio da locadora dele emprestado, porque eles não abriram para mim, eles nunca, como eu morava num bairro ruim, eles não autorizaram a minha filiação, então eu pegava a carteirinha de um brother meu emprestado para alugar Super Metroid. Então eu alugava Super Metroid na locadorazinha ali do Jardim Alvorada, que eu esqueci o nome agora. E essa é uma das memórias muito fortes que eu tinha. E tinha outras memórias que não eram tão relevantes, como por exemplo, eles tinham aquele VHS proibido da Xuxa, né? Eles tinham lá para alugar, mas era fora do catálogo. Você tinha que fazer o pedido especial lá no balcão e eles alugavam o filme da Xuxa. Né? E até onde eu sei, custava mais caro do que o aluguel dos filmes de adultos
Tinha vários outros personagens, cara. Tinha um brother lá que ele ganhou um Fusca com 16 anos. Ele reformou o Fusca inteirinho, cara. Inteirinho. É o xodó dele. Coisa mais linda aquele Fusca. Tinha o velho que me ensinou a jogar xadrez, né? Então, no final da rua que tinha um palmeirense lá, que tinha um Master System, né? Que foi onde eu conheci o Master System. Eu nunca tinha visto o Master System na minha vida antes. Eu aprendi Shoplifter e Alex Kidd, The Miracle World. Eu aprendi na casa desse maluco aí. Eu lembro os nomes, tá? Eu tenho uma memória que é terrível. Eu lembro tudo, eu lembro os nomes, eu lembro onde fica a casa, eu lembro tudo. Mas eu não posso falar. No final da rua desse palmeirense aí, tinha um velhinho português, ele tinha um sotaque portuguesado, assim. E a gente jogava bola na frente da casa dele, porque a casa dele era muito grande, a casa dele era uma casa de esquina e tal. A gente jogava bola na frente da casa dele e ficava puto. E aí. Ele falou: vocês têm que fazer alguma coisa útil na vida de vocês. Ele falava alguma coisa assim, né? Vocês têm que fazer uma coisa útil aí de vocês. Aquela coisa que o sotaque carregado, eu não sei de onde é aquele sotaque. E aí ele falava que esporte de verdade era xadrez. Então ele convidou a gente aí ali na sala dele. Na sala não, numa areazinha que ele tinha ali no jardim dele. Ele botou uma mesa ali e ensinou a gente a jogar xadrez. As regras, pelo menos, né? Jogar xadrez não, ensinou as regras pra gente. Isso aqui é esporte de verdade. Vocês têm que jogar isso daqui, não faz barulho, não incomoda ninguém e deixa vocês inteligentes. Né? Outro personagem, né? A casa desse tiozinho, eu juro pra vocês, toda vez que eu passava no Jardim Alvorada, eu fazia questão, isso depois de adulto, toda vez que eu passava no Jardim Alvorada, eu fazia questão de passar na frente da casa desse velhinho pra ver como é que ele tava, pra ver como é que tava o quintal dele e tal. E, cara, eu chorei quando eu vi a casa dele à venda. Eu chorei quando eu vi a casa dele à venda. Então foram muitos personagens, muitas histórias. Foi um bairro que me marcou. Só que é um bairro que ele não é mais o mesmo bairro. Não é o bairro que eu queria morar. Aquele bairro que eu queria morar quando era criança não existe mais. Ele existiu naquela época, né? Não existe mais. As pessoas mudaram, os valores mudaram. Algumas pessoas nem mudaram tanto assim. A boa parte do pessoal que mora lá é o pessoal daquela época ainda. Hoje em dia, muito idoso, né? Então os pais dos meus amigos moram lá ainda. Os meus amigos não, mas os pais dos meus amigos ainda moram lá. Hoje em dia eles são muito idosos, muito idosos. A gente tá falando de pessoas que formaram família nos anos 70, né? Então os meus amigos ali, eles já eram filhos mais novos, eles já não eram os filhos mais velhos, né? Então é uma outra geração. Ali onde eu fui morar, já era um lugar que foi formado nos anos 80. Né? Esse bairro não, esse bairro começou nos anos 70. Então é um pessoal que já está um pouco mais idoso, na faixa dos 70, alguns estão na faixa dos 80 anos já. E nas festas, Dia das Mães, dos Pais, Natal, essas coisas, tá, enche de carro no Jardim Alvorada. Você tem trânsito lá dentro, lá, porque é os filhos voltando para visitar os pais. E às vezes eu conseguia reencontrar algum amigo dessa época, visitando um pai, visitando uma mãe, alguma coisa assim. Enfim, né, é difícil, cara, é difícil porque puxa vida, né? Foi um tempo tão legal, né? E no final das contas, ter morado lá ou não ter morado lá na minha infância não fez tanta diferença na minha vida, né? E sei lá o que seria da minha vida se eu tivesse morado naquele lugar, né? Vai saber se eu não teria tomado um tiro ou estaria usando drogas, não sei. Mas são muitas histórias, né? Tem a feira, cara, a feira. Segundo minha mãe, tentaram me roubar naquela feira. Eu era pequeno, quando eu fui morar lá, acho que eu tinha tinha 3 ou 4 anos. E tentaram me roubar na feira do Jardim Alvorada. A minha mãe me achou de mão dada com uma outra mulher que falou que ia me levar embora. Tentou me comprar. Diz a lenda que a mulher lá tentou me comprar na feira. Né? Olha só. Poderia ter morado no Jardim Alvorada, ou em outro lugar, ou iam vender meus órgãos. Não sei o que ia acontecer. É bizarro, bizarro, cara. O negócio é bizarro. É muito estranho como acontecia coisa demais, cara. Acontecia coisa demais naquele bairro. Impressionante. Teve o caso da menina. Teve um outro caso também, que era o caso da menina. Que era uma casa de esquina. Que tinha logo no comecinho do bairro. Que abriu uma pizzaria.
abrir uma pizzaria ali. E a menina que morava naquela casa lá, ela estudava numa sala. Ela acho que era um ano a mais do que o meu, assim. Ela estava na turma mais avançada que a minha. Aí eu só ouvi as histórias que a menina saiu da escola porque ela se queimou no forno de pizza. Ela estava ajudando os pais a fazer pizza. Ela se queimou no forno de pizza e perdeu a mão. Se queimou no forno de pizza e perdeu a mão. É muita história trágica, cara. Foi no Jardim Alvorada também, onde eu fiz a minha primeira aula de karatê. Primeira aula de karatê. E na hora que encostaram em mim, eu desisti. Eu achei muito violento, né? Eu tinha uns 5 para 6 anos. Nessa época, a minha mãe, ela ficava tentando me colocar em lugares. Ela tentava me matricular em cursos, né? Então, eu cheguei numa escolinha de artes, eu fui numa... A escolinha de artes foi porque eu fiz um desenho no prezinho que eu lembro desse desenho, mas eu infelizmente não tenho registro disso. Eu acho isso um crime. Eu acho isso um crime. As escolas confiscarem os desenhos dos alunos. Tá? Eu desenhei o Tiamat quando eu tinha 5 para 6 anos. Sabe o Tiamat do Caverna do Dragão? Eu desenhei o Tiamat. E eu lembro. Eu desenhei um vulcão. Tinha um vulcão assim. E tinha o Tiamat com todas as suas 5 cabeças, cuspindo fogo pro alto. Esse era o meu desenho. Né? Não foi o melhor desenho que eu fiz na minha vida, mas foi o suficiente para impressionar o pessoal da escola, que ficava ali também, próximo do Jardim Alvorada. Essa era outra escola, tá? Uma escola mais antiga. E chamaram a minha mãe, né? Tiveram que chamar minha mãe. E aí minha mãe ficou tentando me matricular em cursos de arte, de desenho e tal, mas não tinha condições de pagar. E aí, não sei por qual razão, ela achou que seria uma boa ideia me botar no karatê. Aí eu assisti uma aula, achei muito violento, não quis mais. E no final das contas, eu fiquei lá no prezinho mesmo, nunca fiz aula de artes nem nada. Não. Até desenhei, continuei desenhando depois. Um dia, se eu tiver coragem, eu mostro um pouco dos meus desenhos. Eu não desenho já faz uns... Mentira, faz poucos meses que eu não desenho, porque eu desenho pro meu filho. Né? Desenhar pra mim faz alguns bons 20 anos que eu não desenho. Pra mim, né? Eu desenho pro meu filho, de vez em quando eu faço umas ilustrações aí pra ele colorir. Mas enfim. Era muito complicado, né? Era muito complicado essa questão também da convivência entre o pessoal do Jardim Jaqueline com as escolas, né? Porque o Jardim Jaqueline naquela época era uma favela nova. Ela era pequena naquela época. Ela não era uma favela, era um bairro desorganizado que ela estava começando a virar favela. Tava começando a ter barraco, não era uma coisa recente, assim, os barracos de madeira, era uma coisa recente. Então tinha umas casinhas ali. O Jardim Jaqueline, eu não sei se alguém estiver vendo esse vídeo e conhece o Jardim Jaqueline. O Jardim Jaqueline, ele era uma fazenda. Uma fazenda, ele era um... A memória que eu tenho do Jardim Jaqueline era um lugar onde as pessoas criavam um cavalo. Eu lembro quando eu olhava lá de cima do morro e eu olhava para baixo, eu via um descampado cheio de cavalo, gado, carneiro, ovelha. Era a criação de equinos e bovinos, equinos e ovinos. Equinos e ovinos, basicamente. Assim. E aí, de repente, começou a aparecer barraco, aí começou a se desenhar umas ruas, aí começou a aparecer umas casas de alvenaria, de repente, explodiu, né? E aí a galera que vinha do Jardim Jaqueline, eles costumavam arrumar confusão com o pessoal do Jardim Alvorada, porque naquela época era muito comum, um fenômeno de roubar tênis e peças de roupa, porque abriu a economia, ainda não tinha plano real, eu estava no comecinho do plano real, começou a ter coisa importada, coisa que não tinha antes, começou a ter tênis importado, Mizuno, Reebok, todas essas coisas todas, e era muito comum o pessoal tomar sapato, toma tênis. Você estava andando na rua, o cara tomava seu tênis. Você estava andando na rua, o cara tomava seu Walkman, tomava sua camiseta. Se fosse de grife, os caras estavam tomando. Entendeu? Então era muito comum incidentes do pessoal da Alvorada, que era o pessoal com mais grana, sendo bulinada pelo pessoal, por algumas pessoas, né? Não generalizaram, mas por algumas pessoas ali do Jardim Jaqueline. Inclusive
eu sofri muito bullying na mão do pessoal do Jardim Jaqueline porque eu não era favelado o suficiente para ser considerado favelado, e ao mesmo tempo eu não era rico o suficiente para ser considerado rico, então era um cara que eles não gostavam, mas que não dava para roubar. Então eu apanhei bastante na porta da escola, porque eu demorei para crescer. Eu só fui crescer depois da puberdade, cara. Antes da puberdade eu era pequeno, magrelo, eu apanhava muito. Apanhava muito. Então as minhas memórias, algumas das minhas memórias no Jardim Alvorada é eu correndo. Correndo e tomando pedrada. Né? Correndo e tomando paulada, correndo e tomando pedrada, né? E correndo ali no Jardim Alvorada. Então era muito difícil, cara. Muito difícil. Essas são as memórias aí. Esse é o meu dump do Jardim Alvorada. Personagens, lugares, histórias, causos. Né? Moraria no Jardim Alvorada? Se eu tivesse opções melhores, não. Porque até onde eu sei, a praça continua servindo de banheiro pros noia. Então não é um lugar que você pode deixar seu filho lá solto, porque ele vai pisar na bosta. É bosta humana. Bosta humana fede, né? Os brinquedos tudo detonado, tudo zoado, né? Depois que o Dória deixou de ser prefeito, cara, acabou. Eu morei lá quando o Dória era prefeito. Cara, aquela praça era um brinco, eu achava. Inclusive o Dória autografou a calçada da minha rua lá. Que ele arrumou a calçada e autografou. Eu acredito profundamente que tinha alguém que morava ali que fazia parte do governo dele, porque isso não se refletiu no resto da cidade. Tá? Mas depois que acabou o governo do Dória, o bairro está abandonado. Os índices de assalto continuam super altos, continuam ouvindo os relatos e vídeos do pessoal sendo assaltado, sendo roubado, do mesmo jeito que era quando eu morava lá. Talvez nessa altura do campeonato, se eu estivesse morando lá, eu já teria sido assaltado também. Não é mesmo? Então é isso. Esse é meu dump aí. Jardim Alvorada. Lugar onde meu filho nasceu, né? Um lugar que eu fui morar para constituir família e que, por obra do acaso, eu tive que sair de lá, né? Por obra do acaso, eu voltei para a Zona Leste, digamos assim. Mas essa é uma outra história. Um dia eu conto a história de como eu vim parar na Zona Leste, que é uma história interessante sobre falta de aconselhamento familiar, falta de preparo financeiro, falta de planejamento para a velhice e especulação imobiliária. Esse foi o segredo que juntou tudo e aí eu vim parar na Zona Leste. Então é isso, gente. Gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. E aí, você conhece Jardim Alvorada? Morou no Jardim Alvorada? Comeu naquela padaria lá? Já comeu docinhos no Miguelitos? Jogou fliperama Street Fighter 2 no fliperama do Miguelito? Se você jogava Street Fighter 2, comprava um doce e gastava uma ficha no Capitão Comando também? E aí, você também tava curto-circuito dos fiozinhos de crédito das maquininhas do Miguelito? Conta pra gente aí nos comentários. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.